Muito bem, aqui estou para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Bonifácio, sou professor da Escola João Feliciano e leciono para os primeiros e segundos anos de língua portuguesa, ensino médio, também para terceiros anos, projeto de vida, e também sou professor, projeto de vida 8º B e 9º D. Queridos alunos, essa aula é um conteúdo para os segundos anos. Essa aula é um conteúdo para você do segundo ano A e segundo ano B. Que essa aula possa ser assistida por vocês aí nos seus lares. E meu desejo é que vocês estejam todos com saúde. Minha vontade é que logo possamos retornar à sala de aula normalmente, como temos trabalhado até aqui. Agora, diante desse fato inédito, diante dessa situação, da pandemia, não está sendo possível as aulas presenciais em nossas escolas públicas e particulares. Portanto, o meu coordenador, Leopoldo, solicitou-me que eu enviasse conteúdo para meus alunos trabalharem em suas próprias casas nesse período que estamos em recesso escolar, que estamos aguardando o retorno normal das aulas. Então quero dar um conteúdo agora que está em nosso livro didático do segundo ano. Essa aula é do conteúdo do nosso currículo do segundo ano de ensino médio. Tá bom? Todos podem aproveitar dessa aula, o pessoal do primeiro ano, as pessoas que gostam de literatura, professores, educadores. E eu gostaria que você, então, assimilasse essa aula, pudesse ouvir esse vídeo, assistir esse vídeo. E tem, então, uma atividade para nossos alunos dos segundos anos do ensino médio. Tá bom? Grande abraço do professor Boni, pessoal. Olha a galera do segundo A, segundo B. É conteúdo do segundo ano, né? Estamos aqui com conteúdo. Essa aula é baseada no livro didático, ok? Ela é tirada do livro didático e hoje nós vamos falar sobre um dos períodos da literatura portuguesa. Literatura portuguesa. O tema hoje é literatura portuguesa. Lembra que nós já estudamos o trovadorismo, já estudamos o humanismo e hoje estamos estudando sobre o período literário do Renascimento, né? O Renascimento, tá bom? Nós já tivemos a aula sobre humanismo, como vimos no capítulo 2, no humanismo começou a ocorrer a mudança da visão teocêntrica medieval para uma visão antropocêntrica, ou seja, agora nós estamos tratando do tema O Renascimento na literatura portuguesa. O Renascimento. Nós vimos que no humanismo, a presença de Deus e da religião foram temas fortes, de grande preocupação do movimento humanista, né? E o ser humano começou a ser considerado a razão da existência do universo. Ou seja, no humanismo houve uma volta muito grande para o antropocentrismo, o homem no centro. O homem no centro das atenções. Ok? Entenderam? É a visão humanista que agora nós vamos ver uma nova visão, novas características do Renascimento. Tudo bem? Vamos em frente? Aula com o professor Boni, aula para período de recesso. Nesse período de recesso que estamos vivendo, num período atípico, muito diferente, por sinal muito difícil, muito complexo, perigoso, mas estamos trabalhando em casa na medida do possível. E meus queridos alunos, assistam esse vídeo e façam as atividades necessárias desse currículo, desse conteúdo. Ok? Conteúdo. Vamos lá.
A Renascença difundiu-se na Europa durante os séculos XV e XVI e aboliu costumes e instituições que haviam dominado essa região por quase 1000 anos. Gente, já pensou? Os costumes, as tradições, as crenças, as culturas que foram dominantes na Europa por quase 1000 anos. Cultura, aprendizado na área da arte, na área da música, das artes em gerais, da literatura. Agora vem o período literário do Renascimento, que vem mudar, que vem modificar esta época, vem marcar com novas nuances, novas características, novas maneiras de interpretar a literatura. É algo muito forte. O Renascimento ou Renascença foi um movimento artístico, científico e filosófico que teve início na Itália nos séculos XV e XVII. Olha, o movimento renascentista teve origem na Itália nos séculos XV e XVI. Infelizmente, a Itália atualmente está em pauta. É um país que está sendo muito divulgado, a grande tristeza, a grande derrota, em certo sentido, de milhares de mortes por causa da pandemia lá. Que Deus tenha misericórdia para que logo seja normalizado a situação dos italianos. Então, nós vimos que nessa época o Renascimento pregava o retorno aos ideais da antiguidade greco-latina. O Renascimento é uma pregação da volta, na volta dos ideais dos gregos e latinos, principalmente a valorização do ser humano e de suas capacidades. A ideia central é a valorização do ser humano e as suas capacidades artísticas e científicas e filosóficas. No período do Renascimento, chamado Renascença, houve também um grande desenvolvimento tecnológico, econômico e científico. Muitas das conquistas da época repercutem até hoje na vida da sociedade moderna. Olha, as mudanças ocorridas na época do movimento literário da Renascença perduram até hoje na sociedade moderna. Houve nesse período grandes inovações tecnológicas, marcas desse período da Renascença no século XV e XVI. Uma das marcas é a inovação tecnológica, ou as inovações. O período do Renascimento foi marcado pela expansão marítima e por inovações científicas e tecnológicas, como o desenvolvimento da astronomia, o aprimoramento das técnicas de navegação, a invenção da bússola. Foi nesse período da Renascença, na Europa, foi nessa época que houve as grandes invenções científicas e tecnológicas, como a invenção da bússola, da pólvora e da imprensa. A invenção da imprensa, por exemplo, propiciou a disseminação de ideias e de conhecimentos, promovendo a evolução da produção literária da Europa. Olha, a grande revolução na época do Renascimento foi a invenção da imprensa, que pôde acelerar a disseminação e a valorização e a transmissão dos ideais da literatura renascentista, certo? Então tudo isso marcou profundamente a sociedade da Renascença, modificando sua visão de mundo e, consequentemente, sua produção artística. Houve uma mudança extraordinária. Já pensou? Era tudo feito à mão, tudo era feito através da escrita, nessa época à mão, com muita dificuldade. E Gutenberg, então, inventou a máquina
para imprimir. A primeira impressora imprimiu o primeiro livro, que foi a Bíblia. O primeiro livro que foi impresso pela imprensa construída por Gutenberg foi a Bíblia Sagrada. Você sabia disso? Você sabia? É algo importante. Muito bem, meus alunos do segundo ano A e segundo B do João Feliciano. Vamos que vamos? É uma aula para vocês hoje, hein? Uma atividade para vocês fazerem depois de vocês assistirem esse vídeo. Ok? Muito bem. Nós vamos agora ver as principais características e consequências do Renascimento. Olha aí, preste atenção, muito importante. Principais características e consequências do Renascimento. O Renascimento é considerado pelos historiadores o início da Idade Moderna. Nesse período ocorreram também grandes revoluções políticas, econômicas e culturais. Foi nesse período considerado por muitos estudiosos período da literatura que dá início à Idade Moderna. Houve revoluções na área política, econômica, artística e social. Várias inovações e mudanças. As principais foram a decadência dos senhores feudais. Os senhores feudais eram proprietários de enormes riquezas, grande quantidade de terra. A sua terra era enorme, não tinha limite quase, né? Eram poderosos, os senhores feudais. Houve a substituição da economia de subsistência feudal pelas atividades comerciais. Antes era a economia de subsistência. Colhia, comia, trocava, era só para manter a vida. Agora começa a produção de alimentos para comércio. Começou a ter a vida com atividade comercial entre as pessoas. Um grande fator dessa época foi a ascensão da burguesia, que enriquecia graças ao comércio. A burguesia era um grupo, houve a ascensão desse grupo que trabalhava com o comércio. Teve também o surgimento de novas profissões e o desenvolvimento de pequenas indústrias artesanais. Então isso influenciou muito a literatura, muito forte o desenvolvimento de pequenas indústrias artesanais, né? Novas profissões surgindo. Teve também o financiamento das criações artísticas pela burguesia, mecenato. Começou a época do mecenato, ou seja, pessoas, grupos que começou a financiar a produção artística da burguesia. Pagavam pessoas da burguesia para produzir literatura, para produzir algo na área da arte. Isso foi um fator muito marcante. Foi nessa época também, na época da literatura do Renascimento, que teve o início do absolutismo, que era o regime em que o poder se concentrava nas mãos dos reis. Os reis tinham poder absoluto para mandar, editar leis, dominar os povos, fazer guerras, conquistar nações, estabelecer jurisprudência, leis na área da justiça e da vida civil da nação e dos povos. Com o desenvolvimento das cidades, novas formas de relacionamento social decorrentes da vida urbana substituíram as relações fechadas da sociedade feudal. Agora houve uma nova sociedade, o nascimento de um relacionamento social diferenciado, aprimorado, não mais fechado, dominado pelos senhores feudais. Ok? Muito bem, essa aula é sobre o Renascimento, período do Renascimento. Vamos ver aí, estamos terminando a aula, né? Essa aula não é uma aula muito comprida para não cansar, mas é o resumo, pequeno resumo do período renascentista. Meus alunos, eu quero também falar sobre a visão de mundo renascentista. Como era a visão
de mundo no período renascentista. No Renascimento, ou no período do Renascimento, o ser humano voltou o seu olhar sobre si mesmo. Começou o seu olhar para dentro de si mesmo, seus potenciais, suas capacidades, suas angústias, seus desafios, suas dificuldades. Ressurgiram os estudos nos campos das ciências humanas. Começou a crescer o estudo da ciência humana, sociologia, filosofia, né, psicologia. Houve uma volta para si mesmo, nos quais o próprio ser humano tornou-se objeto de observação, ao mesmo tempo que era observador. Houve uma mudança. Agora o ser humano olhava para si mesmo, observava a si próprio e começava a observar o outro. Era uma relação horizontal, muito horizontal entre as pessoas. Essa foi uma forte relação, né, do período do Renascimento. Tá bom? Um dos grandes autores do Renascimento, um dos grandes autores desse período foi o grande Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci foi um dos grandes autores desta época. Ok? Muito bem. Nessa aula de hoje, nós tratamos das características do Renascimento. Então, depois dessa aula, estou chegando ao final dela, de forma especial para meus alunos do segundo A e segundo B do João Feliciano, o que você vai fazer agora? Você vai criar, né? Vai criar um texto escrito por você mesmo sobre o Renascimento, sobre o Renascimento. Usando a visualização sua, assistindo esse vídeo, você vai agora então produzir um texto, um tipo de resenha. O que é uma resenha? As ideias principais, aquilo que você captou, né? Algo principal que você tirou desse texto, desse vídeo. A resenha são os fatos principais, as ideias principais desse texto. Não é nem um resumo, é você tirar, extrair o que você tem do texto, é você fazer um relato do texto, das ideias principais, das principais características. Ok? Faça isso, uma produção escrita à mão ou digitada por você, para você enviar para o nosso coordenador, né? Tá bom? Ok? Se quiser enviar para o meu WhatsApp também pode enviar. Né? A maioria dos meus alunos tem o meu WhatsApp, então você pode enviar também a produção à mão ou produção digitada. Tá bom? Meu querido aluno, meu querido colega de profissão, meu abraço. Que Deus abençoe a todos, que Deus dê saúde para todos que vão visualizar esse vídeo. A minha torcida, meu desejo é que tudo volte ao normal, com mais aperfeiçoamento, com mais humildade, com mais amor, que retornemos ao trabalho com muito entusiasmo, com muita união, com muita humildade, com muita fé também. Tá bom? Ok, até a próxima aula, viu? Até a próxima aula, até o próximo vídeo. E vamos assim nos interagindo, vamos estudando. Depois tem aula de gramática, tem aula de interpretação textual. Vamos em frente. Deus está conosco e unidos vamos vencer essa fase com muita alegria e vitória. Muito obrigado.